Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e eu vou aproveitar para trazer para vocês um estudo que eu fiz sobre Ibovespa contra dólar. Por que eu estou fazendo esse estudo agora? Porque as pessoas estão me perguntando assim: Daniel, sempre que o dólar cai, o Ibovespa sobe, ou vice-versa, sempre que o dólar sobe, o Ibovespa cai, que elas têm essa visão de curto prazo, né? Agora o dólar está caindo e a bolsa está subindo, pelo menos enquanto eu estou gravando o vídeo está acontecendo isso. E aí as pessoas querem saber esse tipo de detalhe. Então vocês vão ver aqui um estudo que vai desde 1996 até 2022. Depois da vinheta a gente já começa. Não deixem de compartilhar com os amigos, se inscreverem no canal também. Tá faltando pouco para a gente chegar a 150 mil pontos. A 150 mil pontos aí. Ai, ai, ai. Tá faltando pouco para a gente chegar a 150 mil inscritos. E, enfim, curtam, compartilhem, se inscrevam. Depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, a primeira coisa que me chama sempre a atenção quando as pessoas querem saber uma correlação é qual prazo que as pessoas estão imaginando isso. Por quê? Porque se você parar para pensar, se você perguntar assim, no longo prazo a bolsa sobe ou não, eu garanto que a maioria vai responder sim, né? E no longo prazo o dólar sobe ou não, a maioria também vai responder sim. Então, quer dizer, coloca aí nos comentários, antes de eu mostrar aqui o estudo. No longo prazo, a bolsa sobe e o dólar sobe, sim ou não? Coloca nos comentários aí que eu acho que a imensa maioria vai colocar sim. Né? Por quê? Porque ela lembra lá atrás, em 90 e pouco, o dólar a 1, hoje o dólar está 5, e a bolsa lá atrás era 8 mil, 7 mil pontos, e hoje está 115 mil, 117 mil agora. Né? Então, os dois sobem. Então, quer dizer, essa correlação no longo prazo, intuitivamente, ela não faz sentido, embora em alguns períodos ela faça sentido. Então, é mais ou menos baseado nisso que a gente vai começar esse estudo daqui. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, são muitas linhas de variação semanal do dólar, tá? Então aqui eu estou em 2022, quando o dólar caiu de 5 reais. Aqui eu botei vezes 10 mil para facilitar o gráfico, tá? Para ele ficar numa escala parecida aqui do Ibovespa. Então, olha só, ela vai até lá em 1996. Tá? Aí peguei 1996 de propósito, para pegar a época que o dólar no Brasil era via bandas cambiais. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, vamos fazer um gráfico aqui do dólar, que eu fiz em algum lugar que eu já não lembro onde é. E vocês vão dar uma olhada no que acontece com esse gráfico ao longo do tempo. Então, esse aqui é o gráfico, só que ele tem que formatar eixo e virar, posição inversa aqui. Tá? Então esse aqui é o gráfico. A gente vê nesse início aqui, que é um início que o dólar ele não tinha praticamente variação, ele ainda não tinha sido adotado o câmbio flutuante no Brasil, era a época das bandas cambiais, ele ia subindo um pouquinho sempre. Então ele funcionava dessa forma. Aqui, quando soltou o câmbio, porque o Brasil estava com pouca reserva para segurar o dólar na marra, aconteceu essa alta aqui. E depois aqui foi a eleição do Lula, outra alta, aqui foi a crise do subprime, outra alta, aqui foi o impeachment da Dilma, outra alta, aqui foi o Covid, outra alta. Então o que vocês precisam ter em mente? Na maior parte do tempo, se você olhar curto prazo, você vai ver que o dólar aqui, ó, ele anda em queda, ele anda em queda, ele anda em queda, e agora ele está começando a andar em queda. Então, na maior parte das vezes, ele anda em queda. Só que a alta dele é muito expressiva quando acontece. Então, são altas de muito curto prazo. É essa alta, é essa alta, é essa alta, é essa alta aqui. É claro que no gráfico parece que são altas pequenas aqui, mas tipo, essa alta daqui durou 1 ano e 3 meses, por exemplo. Então, o investidor ele não consegue perceber isso. Então, o dólar ele é assim. O cara que investe em opção de dólar, ele até fala que ele sempre tem que proteger o call side, porque na hora que parece que nada está acontecendo, aí vem uma pancada para cima. Então, na hora que parece que nada está acontecendo, vai vir uma pancada para cima lá, e aí todo mundo vai mudar de tese.
tá? Então, isso é o que importa. Mas pode ser que o dólar vai caindo aqui por 2, 3 anos, aí depois dá uma porrada aqui para 8. Tá? Então esse é o ponto do dólar, é assim. Mas você vê claramente o dólar cresce no longo prazo, né? Se a gente pegar a bolsa agora, eu acho que aí é mais claro ainda, né? Enquanto o dólar subiu ali de 1 para 5, subiu 5 vezes, a bolsa subiu muito mais, né? Então a bolsa saiu de 5 mil pontos para 117 mil pontos, quer dizer, uma alta de 23, 24 vezes. Aqui é a mesma coisa, tem que só formatar o eixo para mudar aqui a hora. E aqui é a mesma coisa, né? A gente consegue ver aqui esse crescimento da bolsa. Então, no longo prazo, se a gente pegar, a gente vai falar que não, né? O dólar e a bolsa não tem correlação inversa. Quer dizer, quando um sobe, o outro cai. Não é verdade na hora que você olha esse gráfico. Agora, vamos fazer os gráficos aqui de dispersão, né? Vamos pegar aqui a variação semanal, por exemplo, do dólar. Olha só que interessante. Quando você olha uma semana, o dólar e a bolsa são muito parecidos. 743 positivos em um, 756 positivos no outro, 627, 607. Quando você pega os dois aqui, vamos dar uma olhada se eles ficam invertidos aí ao longo do tempo. E aí a gente vê alguma correlação inversa, mas quando a gente coloca aqui na adicionalinha de tendência, a gente vai ver que é uma correlação muito pequena, de 0,07. Tem conseguido correlação melhor no polinomial aqui. Ó, aí aqui passou para 0,09. Quer dizer, uma correlação bem baixinha, mas fica mais ou menos claro, né, que é mais ou menos assim. Quer dizer, quando um sobe, o outro cai, etc. Isso aqui é no semanal, mas com uma correlação muito baixa, uma correlação que estatisticamente a gente não consegue falar. Aí a gente vai para o mensal aqui. O mensal, olha como é que já diminui o negativo aqui, ó, de 601 e o Ibovespa para 552. Né? E vai ser a mesma coisa aqui. Quando a gente pega a correlação, a gente já vai ver uma correlação muito pequena também. Vai ser uma correlação um pouquinhozinho maior, mas vai ser muito pequena. Talvez não vai ser 0,09, vai ser 0,14, por exemplo, mas é muito baixo. Lembrando que uma correlação perfeita seria 1. Tá? Vou pegar até o polinomial aqui que está melhor. 0,22 no polinomial, já melhorou aqui bem. Né? No linear, 0,15. Né? Então já tem uma correlação um pouco melhor aqui no polinomial 0,22. Aí agora eu vou pegar a variação anual, aqui que é essa linha azul. A variação anual, a gente continua a ver uma queda aqui da quantidade de anos negativos. São 1.311 janelas de anos aqui diferentes. Tá? E aqui, eu antes de fazer qualquer coisa, eu vou colocar para vocês aqui um gráfico que eu acho muito interessante com relação ao dólar, que tem a ver com a variação do dólar ao longo do tempo. Algumas pessoas falam assim, mas o dólar já caiu, caiu muito já, né? Ele está agora, inclusive, numa queda de 14% quando você considera esse último ano todo. Então, aqui o que a gente vê, né? A gente vê que ele está aqui, mas ele já chegou a ter períodos, inclusive, muito longos de quedas aqui, ó. Passou vários anos seguidos caindo, mesmo quando você compara com o ano anterior que já tinha caído. Então isso não significa também grandes coisas. Tá? Quando o mercado é comprador em um determinado país, quando entra recursos e etc., acontece isso. Tá? Mas enquanto você tem quedas aqui que em um ano nunca passaram de 25%, 30%, por exemplo, quando você faz a comparação anual, altas, você tem alta aqui que ultrapassou 80%, 60%, 60%, ó. Várias vezes ultrapassou aqui esses 40%, por exemplo. Né? Então, é aquela coisa que a gente mostrou. Na hora que sobe muito forte. O que não significa que não possa ficar baixo por mais tempo aqui, ou cair ainda mais. Bom, com relação à correlação, a gente vai ver uma correlação já um pouquinho melhor, quando a gente pensa ano, muito provavelmente. Mas olha como é que já vai mudando um pouquinho aqui o gráfico.
né? Já não é mais aquele gráfico reto, já é um gráfico um pouco diferente. Olha como é que já é 0,29. Por que isso acontece? Porque a bolsa, em um ano, ela já tem menos resultados negativos, tá? Então ela já vai se moldando aqui um pouquinho dessa forma. Ó, 0,29 de correlação polinomial. E aí depois eu ainda fiz 3 anos e 10 anos. E aí com 3 anos aqui de variação, olha só que interessante que a gente vai ter aqui. Ó, aqui a correlação, ó como é que já fica muito mais assim. Olha só, o que significa esse gráfico? Ó? Significa que em períodos de 3 anos que o dólar cai 50% ou perto disso, olha como é que a bolsa sobe 250%, 300%, por exemplo. Em outros períodos, ó, quando o dólar sobe muito, a gente mesmo assim tem alguns períodos que a bolsa acaba subindo também, quando períodos de 3 anos, mas tem muitos períodos que ela cai. Só que nenhum período que ela cai mais do que 50% mais, em 3 anos, isso. Né? Inclusive aqui são os piores períodos aqui, ó, 42%. Quando a gente bota aqui a linha de tendência, aqui eu acho que já perde correlação, quer ver? Não, aqui ainda tá boa a correlação na polinomial, 0,45. E aí eu passei para 10 anos, aí 10 anos já perde correlação. Então quer dizer, o dólar e a bolsa, eles não têm correlação tão grande. Ela vai ter alguma correlação um pouco maior na polinomial de 3 anos, mesmo assim é uma correlação de 0,45. Se você tirar a raiz, deve dar alguma coisa ali perto de 0,60 e pouco, que aí já é uma correlação ok, mas não é nada também espetacularmente forte. E quando a gente pega 10 anos aqui, olha só, a gente já não tem mais nenhuma bolsa. Na verdade, teve uma data de bolsa negativa. Uma negativa aqui. Dólar teve 269 períodos de 10 anos negativo, para a pessoa que fala que o dólar nunca cai. Né? Então já teve 269 períodos de 10 anos seguidos que o dólar ficou abaixo de 10 anos antes. E a gente vê exatamente isso aqui. Ó. A gente teve períodos de 10 anos que o dólar, inclusive, caiu quase 50%, por exemplo. Então, chegou a R$6, seria o mesmo que em 2030 o dólar está a R$3. Né? Pode acontecer uma situação dessa. Tá? Mas aqui ó, a gente vê que em 10 anos a gente tem períodos que a bolsa subiu 769% ou coisas do gênero. Né? Aqui eu já acredito que a gente não vai ter uma correlação forte. Ó, 0,14 aqui. E a polinomial de 2, ó, também 0,14. Você vê que já não sai nada aqui de diferente. Já não tem mais aquela curva. Né? Então 10 anos já não tem mais correlação nenhuma. Você vê essa correlação inversa. Né? Você vê que os dois sobem aqui forte e os dois crescem forte. Então esse estudo ele mostra o que? Ele mostra que não existe essa correlação negativa, salvo em determinados momentos. Quais são os momentos? Principalmente quando o dólar tem aquelas altas muito absurdas. Né? E aí a gente consegue ver isso aqui, quer ver? Vamos mostrar aqui. Quando é que eles ficam inversamente correlacionados? Quando acontece isso aqui. Ó. O dólar subiu muito aqui, a bolsa caiu muito aqui. O dólar subiu muito aqui, a bolsa caiu muito aqui. Né? Normalmente são altas, né? Ó, o dólar subiu muito aqui ó, nesse período, embora seja um período um pouquinho maior, a bolsa caiu muito aqui. Tá? É difícil a gente ver uma correlação em períodos grandes assim, né? Ó, o dólar subiu muito aqui, a bolsa caiu muito aqui. Tá? A correlação ela é mais próxima da verdade aqui, ó, nesse último período aqui, ó, que aqui tem uma inclinação maior. Então, quando você tem uma inclinação de dólar muito forte, você sim tem uma correlação inversa com a bolsa. Só que essas altas aqui, elas não são tão recorrentes assim. Como que a gente consegue ver isso? Pela variação mensal aqui do dólar. Tá? Então vamos ver aqui quantas vezes em um mês, por exemplo, o dólar subiu mais do que 15%, por exemplo. Que aí seria, por exemplo, uma alta muito forte. Inverter o eixo para botar no normal como a gente está acostumado. Olha só quantas vezes, ó, são pouquíssimas vezes que o dólar passa aqui até de 10%.
né? Provavelmente aqui, ó, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse, a gente teve a correlação inversa, que foi aquilo que a gente mostrou no gráfico, tá? E talvez nesses pontos aqui que o dólar se valorizou também mais do que 10% em um mês, tá? Então, tirando esses pontos específicos que acabam ficando na nossa mente e fazem a gente ter um julgamento errado, não acontece com tanta frequência essa questão. Tá? Agora, algumas pessoas vão perguntar assim, Daniel, o dólar já caiu 14%, né? Ele pode cair mais, 14% aqui no último ano, né? Ele pode cair mais? Aí eu fiz um histograma aqui que mostra que o 14% estaria nessa faixa aqui, ó. Então, quer dizer, ele já caiu nessas 1.500 períodos anuais, desde 96, já teve 125 vezes que caiu mais do que isso, e 24 aqui também mais ainda, né? Então foi aqui 150 e mais algumas daqui do 107. Então tem uma chance aí de 15, 16% dele cair mais, sim, tá? E tem uma chance 80 e poucos por cento dele subir, baseado nesse histograma, tá? Enfim, aqui eu estou achando os gráficos. Uma coisa que é interessante, a variação decenal do dólar aqui, ó, de 10 anos, olha só que interessante, né? Atualmente o dólar tem uma alta nos últimos 10 anos muito forte. E por que essa alta muito forte? Porque a economia do Brasil não andou bem. E a economia do Brasil não andando bem fez com que a variação decenal da Bolsa também não tenha sido muito forte nesse período. Isso vai ficar claro quando a gente mostrar esse gráfico aqui dos últimos 10 anos de Bolsa. Você vai ver que lá atrás a Bolsa crescia muito mais ao longo de 10 anos, porque a economia anda bem, a Bolsa anda bem, né? Lembrando que eu tenho que formatar aqui o eixo, mudar a ordem. Então, quer dizer, esse período atual aqui é esse período aqui, ó, que a Bolsa já está há um tempão que ela anda menos do que 100%. Na verdade, há um tempão ela anda com certeza abaixo de 200% em 10 anos. E o que são 200% em 10 anos? Que seria o melhor desses pontos. Seria você pegar aqui 3 raiz de... 3 raiz de 1 dividido por 10 anos. Seria um crescimento de 11,61%. 11,61% é bastante baixo para um investimento em renda variável. Muito provavelmente os títulos IPCA mais renderam mais do que isso nesses últimos anos. Por quê? Porque a economia não andou tão bem assim, tá? Então, esse é o vídeo que eu queria trazer hoje para vocês, tá? A correlação inversa de dólar só em determinados momentos ali muito específicos, não necessariamente isso acontece. O que está acontecendo hoje é que a Bolsa, devido à própria economia do Brasil, que não cresce há um bom tempo, ela não consegue se valorizar tanto. Na verdade, ela está quase que repassando a inflação nesse período, ou repassando um pouquinhozinho mais do que a inflação. Então, ela está perdendo para a renda fixa nesses últimos anos, se você estiver investindo em Ibovespa, né? Claro que tem outros índices aqui que estão andando melhor, mas aqui a gente está trabalhando em Ibovespa para ficar mais fácil. Eu já fiz aqui alguns vídeos mostrando o Itaúsa contra a Selic, ela ganhando sempre nas janelas ou coisas do gênero. Então você tem que saber escolher bem as ações. Quem está investindo em índice teria que tomar um certo cuidado, tá? Eu acho que é isso que eu queria passar nesse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que o workshop nosso ainda continua essa semana, a gente vai ter 2 aulas, criamos uma aula nova, dia 28/3 e 29/3, a gente tem encontro marcado aqui às 8 horas da noite e a gente continua. Quem quiser se inscrever no Geração de Renda, últimos dias do desconto, tá? Tá aqui embaixo na descrição aqui do vídeo. Tá? Então a página de vendas está aqui embaixo, você vai saber tudo. Para pessoas que querem aprender a montar uma estratégia, para não ficar com medo no momento de queda da bolsa, eu devo vender, não devo vender, você vai ter uma estratégia bem montada e que até para você não ter esse medo vai estar baseada em 3 tipos de ativos: renda fixa, fundos imobiliários e ações.
Vocês viram que nos últimos 10 anos, por exemplo, o renda fixa ganhou de ações. O IFIX ganhou do Ibovespa, por exemplo. Então você tem que tomar cuidado com essa visão que é 100% bolsa. Em alguns momentos é muito legal ser 100% bolsa, em outros momentos pode atrapalhar a tua aposentadoria. Aqui eu estou pegando 10 anos de forma proposital, para você ver que mesmo em 10 anos a bolsa pode ter rendimentos pífios. Eu peguei 200% ao ano aqui, deu 11% ao mês. Se eu pegasse o 100%, ia dar ali 6%, mais ou menos, ao ano, desculpa. Ia dar 6% ao ano. Cara, 6% ao ano é muito pouco. Tá? Então, você precisa ter uma estratégia que alie tudo isso. Quem quiser, tiver interessado, o link está ali embaixo, últimos dias para se inscrever. A gente tem o grupo do nosso Telegram para dúvidas também. A gente tem lá a página que explica tudo. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.